E eu não enxergava um palmo na minha frente. Assim? Parecia que eu estava debaixo da terra. Fiquei em pé, encostado na divisória da cabine, aí me veio a sensação da morte. Eu me despedindo da vida, um flashback, um filme, e senti literalmente a morte me abraçando. Um passageiro de primeira viagem, eu cheguei simplesmente no antigo Galeão, ainda não era o Tom Jobim, era um antigo, cheguei lá às 5 horas da tarde, só para você ter ideia. Para sair às 11 da noite. Nossa, de medo de perder? Não. Porque é um evento que ele se Não, queria... era um evento. Eu era passageiro de primeira viagem e tinha um motivo também de eu chegar cedo. Eu sempre ouvia falar, as pessoas me falavam e eu lia. Quando acontecia um acidente aéreo, a cauda traseira do avião era a parte que ficava mais protegida. No acidente, as pessoas falavam. Isso é verdade ou não? Acontecia isso antigamente. E aí eu falei, eu tenho que chegar lá cedo, porque eu quero escolher o meu lugar lá atrás. Não tinha check-in eletrônico, não tinha nada, era tinha. Na hora. Aí eu cheguei lá, cheguei para atendente, porque naquele tempo você escolhia o seu lugar na hora que você fazia o check-in. Cheguei lá para atendente e falei, olha, eu queria o último lugar, a última fileira. Ela falou, Ricardo, não vai ser possível, porque a última fileira, a tripulação descansa. Naquele tempo, Vilela, a tripulação, só para você ter ideia, um Boeing 707, eram 17 tripulantes que viajavam. Por quê? Porque eram os dois comandantes, o piloto e o copiloto que chamavam. Tinha engenheiro de voo, que era um engenheiro mecânico, eram 2. Sim. Tinha o pessoal da parte de navegação, navegadores, eram 2, porque não tinha, naquele tempo, não tinha computador. Você navegava pelas estrelas. Nossa! Quando você passava pelo mar ali, você navegava e tinha que fazer altos cálculos para você fazer. Meu Deus! Então tinha esse pessoal. Tinham vários comissários de bordo, tinha um chefe dos comissários. E tinha uma mulher que não era em todo voo, mas nesse voo meu tinha, uma mulher que chamava... Ela normalmente ia paisana e via como é que estava o serviço a bordo. Ah, entendi. Tipo uma fiscal. Então eram 17, era muita gente. E eles iam sentados lá no fundo. E eles descansavam, revezavam lá na penúltima. E a mulher, a atendente falou assim para mim, olha, a última não tem, mas tem a penúltima, a fileira 27. Eu falei, só se for agora, é essa que eu quero. E aí, entrei... Janela, corredor, meio... Eu estava na janela, mas eu entrei dentro do avião, o avião estava lotado, todas as poltronas ocupadas, só existiam 2 poltronas vagas, que eram 2 poltronas minhas laterais, ninguém viajava do meu lado. Eu estava na janela. Lá atrás, será? Não, o avião lotou e essas 2 poltronas estavam vagas. Depois eu vou contar um caso sobre isso. E aí, para mim, era ótimo, porque, eu sou grandão. Na minha frente viajava um cantor super famoso, que era o Agostinho dos Santos. Era um cantor que seu pai, as pessoas mais velhas conheciam. Ele tinha uma voz maravilhosa, tinha 40 e poucos anos de idade. Do lado dele viajava um cara que estava com ele. Eles iam para um festival. Naquele tempo tinha muito festival da canção, festival internacional. Eles iam para o festival na Grécia. E vira e mexe, o Agostinho inclinava a poltrona e eu, com esses pernões e com as 2 poltronas vagas, mudava de lugar. Para mim era ótimo. E vira e mexe, durante o voo, eu levantava, ia conversar com os comissários, que estavam ali atrás. E fui visitar a cabine 2 vezes. Naquela tempo época podia, né? visitar a cabine. Disso. Exatamente. E aí, nessas idas e vindas, eu conversei com uma menina muito simpática, foi lá atrás conversar comigo, ela viajava lá na frente, de nome Rita, 19 anos, depois eu vou falar sobre ela também. E o voo tranquilo. Sem turbulência. Faltando 5 minutos para chegar na escala, era o aeroporto de Orly, naquele tempo Charles de Gaulle foi construído 2 anos depois, só tinha o Orly. Como que era esse avião? Era um avião muito grande? Nessa época, como eram os aviões? Era parecido com o de hoje ou não? Era um avião parecido com o de hoje, um Boeing 707, parecido com o 737 que tem hoje, que voa mais. O 707 eu acho que nem... Não deve ter mais. Não deve ter, mas era um avião super seguro. E o voo tranquilo e faltando
5 minutos para chegar, o avião já devia estar a uns 2.500 metros de altitude, começou uma fumaça pequenininha atrás de mim na projeção do toalete. No toalete? Na projeção do toalete. O que é projeção do toalete? Foi saindo assim por baixo assim da porta, uma fumaçazinha boba, pequena. Todos nós já estávamos com cinto. O comissário foi lá tentar resolver o problema e eu, não tenho explicação, por puro instinto, tirei o meu cinto, já conhecia bem o caminho, já tinha visitado a cabine 2 vezes, falei, não vou ficar aqui. Saí e fui andando lá para frente. Todos permaneceram com cinto. Por que você fez isso? Não tem explicação. Falei, não vou ficar aqui. Os caras estão vendo aqui essa fumaça. Tá. Eu já tinha visitado a cabine 2 vezes. Falei, vou sair daqui e vou lá para frente. Só que quando eu cheguei lá na frente, o comissário-chefe viu eu andando na direção dele, falou, ô garoto, o que você está fazendo aí em pé, rapaz? Você está passeando aqui no avião, você não está vendo que o avião está chegando, todo mundo com cinto, proibido você ficar aqui. E deu esporro, volta imediatamente para o seu lugar. E eu passei direto do lado dele, não dei a menor pelota porque ele estava falando. E passei, quase que eu atropelo ele. Fui andando para frente, falei, não vou voltar. E aí cheguei lá na frente, já tinham 2 comissários em pé, encostados na divisória da cabine, porque tem a portazinha da cabine e continua a divisóriazinha da cabine, uma parte pequena, e que ele estava ali encostado, os 2. Apavorados, gritando, porque a fumaça, quando eu cheguei lá na frente e vi os comissários, a fumaça tinha tomado conta de todo o avião. Ela foi saindo simultaneamente pelo revestimento. Caramba. E não era mais aquela fumacinha, era uma fumaça... Você andou e nas suas costas você nem sabia o que estava acontecendo, é isso? Não, tanto que o comissário-chefe me deu uma bronca pedindo para eu voltar, porque não tinha o menor sinal de fumaça até então. Quando eu cheguei lá na frente, então? Foi muito rápido. Ela foi saindo simultaneamente pelo revestimento e não era mais aquela fumacinha, era uma fumaça preta, densa, tóxica, negra. Você pega esses pneus queimando na rua, os caras fazem piquete, igual. Ah, é? E aí virou uma câmara de gás aquilo ali. Foi pegando todos os passageiros sentados nas poltronas, a fumaça foi envolvendo todos, sem que eles tivessem o menor poder de reação. Meu Deus. Primeira você respirava, você ficava zonzo, a segunda você desmaiava, a terceira você morria. E eu fiquei ali encostado também na divisória da cabine, não enxergava mais os comissários do meu lado, eles tinham parado de gritar, provavelmente estavam desmaiando, acontecendo alguma coisa, eles morreram depois. É. E eu não enxergava um palmo na minha frente. Assim? Parecia que eu estava debaixo da terra. Fiquei em pé, encostado na divisória da cabine, aí me veio a sensação da morte. Eu me despedindo da vida, um flashback, um filme na minha cabeça. Estava uma gritaria? Ou nem isso? Não ouvi isso. Não ouvi. A pessoa morria sem ter tempo de gritar, de ficar... Exatamente. Nossa. Da mesma forma que esses comissários começaram a gritar ali, perto de mim, eles pararam imediatamente por causa da fumaça. Começaram a engolir fumaça. E aí me veio essa sensação, um filme rápido na minha cabeça, me despedindo da vida, meus amigos, minha família, e senti literalmente a morte me abraçando. Literalmente. Nesse momento o avião começou a... Você imagina um avião de repente começar a inclinar muito? A minha impressão é que ele ia cair de bico na terra. De tanto que ele inclinou. De tanto que ele inclinou. Claro que ele não estava a 90 graus, mas estava muito inclinado. Porque os pilotos, eles perceberam que não dava tempo de chegar no aeroporto, provavelmente o avião ia explodir, e não tinha como descer as máscaras de oxigênio, porque o duto que alimentava as máscaras foi invadido pelo fogo. Aí virou um maçarico, com oxigênio com fogo. E aí eles falaram, olha, a solução vamos ter que arrumar um pouso, algum lugar para a gente pousar. E eles começaram a descer muito. Dentro da cabine foi invadida pela fumaça. Era de manhã ou era à noite? 2 horas da tarde. 2 horas da tarde. Foi invadido pela fumaça a cabine também. Eles não enxergavam os instrumentos. Tiveram que abrir a janelinha lateral. E aí começaram a procurar um pouso e eu caí, não consegui me ficar apoiado em pé, caí no chão, de bruços, e aí eles conseguiram fazer um pouso de emergência numa plantação de cebolas. Assim que ele pousou foi um barulho
muito, muito louco, ensurdecedor, nunca vi um barulho igual. Ele pegou ainda várias árvores e aí conseguiu parar o bichão lá. Assim que ele parou, eu apaguei, não me lembro mais de nada. Mas você lembra de toda a agitação? De toda a agitação. Foi impacto. Perfeito, me lembro, eu apaguei.